Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão do petróleo no Brasil, né? É um tema muito sério que está o tempo todo no primeiro plano aí das discussões e evidentemente nos últimos anos ficou mais ainda porque com o governo Bolsonaro o preço disparou, né? E agora com a modificação para o governo Lula algumas coisas estão sendo alteradas e também estão sendo apresentadas algumas contradições, alguns problemas ligados a isso, algumas dificuldades que o governo Lula vai ter para poder resolver alguns problemas ali, algumas questões, e a gente vai falar um pouco sobre essas dificuldades hoje e também tentar destacar aqui as causas desses problemas, aonde estão aí as causas mesmo, né, desses problemas que a gente está passando. Que problemas são esses e as eventuais soluções aqui, até onde eu sei, né? Porque obviamente que tem mais coisas aí, a gente vai trocando ideia, né? Então, pessoal, a gente viveu o governo Bolsonaro aí 4 anos, né? E o governo Temer já tinha alterado a política do petróleo para o PPI, para o chamado PPI, que é o preço de paridade internacional ou preço de paridade de importação, né? Isso acarretou num aumento sistemático do preço do litro da gasolina, enfim, do barril do petróleo, e isso, obviamente, que onerou as famílias brasileiras, as pessoas no Brasil, né? Começaram a ter que pagar mais caro não só o combustível para os seus veículos particulares, mas também, na ponta disso, o próprio alimento que se compra no mercado, na medida em que as distribuidoras levam os alimentos para o mercado em caminhões, enfim, esses caminhões funcionam a diesel, combustível, e tudo isso interfere em todos os preços da economia, né? Então vale falar um pouquinho sobre a história do petróleo nos últimos anos no Brasil, tá? Para poder chegar no momento que a gente está hoje, certo? Então eu vou falar alguns dados importantes aqui e alguns conceitos que são importantes para distinguir os projetos, né, da direita e da esquerda no Brasil. Em algumas datas importantes, em 1997, o Fernando Henrique Cardoso, presidente de direita, neoliberal, cria uma lei que extingue o monopólio de extração, de exploração do petróleo, tá? Então, em 1997, acabou o monopólio de exploração da Petrobras. Isso significaria uma abertura para um certo mercado, né, na tese neoliberal. Como a gente vai ver, obviamente que não funciona dessa maneira, porque uma economia como a do petróleo, por exemplo, pede uma quantidade muito grande de investimento, coisa que praticamente ninguém tem no nível privado, né, para além do fato de ser uma questão estratégica, né, por conta de uma série de fatores, incluindo esse da distribuição de alimentos, por exemplo, né? Não pode cair na mão do empresário ruim que vai levar à falência a empresa e aí ninguém tem mais alimento, né? Se o sujeito, como aconteceu com as lojas americanas agora, né? O sujeito, né, eles quebraram lá, praticamente quebraram a empresa, e aí, né? Isso com a loja americana não tem problema, porque tem concorrentes, né? E mesmo essas concorrentes, né, elas não são de primeira necessidade, né? O combustível ele é de primeira necessidade porque ele está ligado, como eu falei, por exemplo, à distribuição de alimentos. Ninguém pode ficar sem comer, né? Então, o Fernando Henrique liberou, em 1997, né, ele criou uma lei que extinguiu o monopólio da exploração. Em 2003, já no primeiro ano do governo Lula, acontece a descoberta de novas bacias de petróleo e a gente chega a 90% de produção interna do que a gente consome. Quer dizer, a gente consome 100% e produzia 90% no ano de 2003. E no ano de 2006 a gente chega nos 100%. Passa a produzir em 2006 todo o petróleo que a gente consome, certo? Em 2007 o governo Lula acha o pré-sal, que é um petróleo gigantesco que existe em profundidades mais baixas lá, né? São 7.000 metros de profundidade. E ele é um petróleo mais leve, né? Ainda que ele não seja tão leve quanto o petróleo da Arábia Saudita, por exemplo, mas ele é mais leve do que o petróleo, né, que fica mais acima aqui no Brasil. E essa descoberta foi tão importante que o presidente George W. Bush, dos Estados Unidos, um direitista, conservador, republicano, veio até o Brasil conversar com Lula, né? Um presidente dos Estados Unidos não faz isso à toa. Eles viram ali, né, que aquilo ali era uma descoberta, porque os americanos, né, o estadunidense, enfim, eles estão sempre de olho no petróleo.
porque eles consomem muito mais do que produzem, né? E até aquele momento ali, isso era a equação, a diferença entre essas duas, né, esferas, a da produção e do consumo dos Estados Unidos, era muito alta. Hoje diminuiu um pouquinho aí essa dificuldade deles, porque eles acharam o petróleo de xisto lá, né? E aí diminuiu inclusive um pouquinho essa ânsia de guerra deles, né? De qualquer maneira, eles estão sempre presentes e fizeram isso, né? Se fizeram presente aqui com George W. Bush, se não me engano, em 2008 ele veio aqui no Brasil, e depois com o golpe contra Dilma, que hoje é, né, sabido aí e ressabido, né, que quem armou isso aí foram os Estados Unidos, pela via do juiz Moro e etc. Né? Muito bem, então e aí entra uma questão. O Lula e a Dilma, eles governaram, né, de 2003 até 2016, portanto foram 12 anos e meio ali de governo, né, do PT. E a política de governo para o petróleo naquela época era a do subsídio, né? Então não era o que é hoje, o PPI. Então o PT governa de 2003 até 2016, até agosto de 2016, ou outubro, agora não lembro se é agosto ou outubro, depois eu vou ver aqui. Mas o fato é que o que configura ali, o que caracteriza a política do petróleo para o PT é o subsídio. O que é o subsídio? O subsídio é um dinheiro governamental, um dinheiro do Estado brasileiro, que é utilizado para poder compensar oscilações internacionais do preço daquele produto, enfim, né, daquele produto ali, daquela commodity, enfim, daquele elemento da economia de um país que fica vulnerável a essas oscilações externas, tá? E aí a Dilma, né, a gente avança um pouquinho para depois voltar. A Dilma cai com o golpe, né, de 2016, e quem entra é o Temer, que coloca um sujeito na Petrobras chamado Pedro Parente, do PSDB, que jamais estaria num governo Dilma. O Pedro Parente institui o PPI, que é o Preço de Paridade Internacional, e a política do subsídio é substituída pela política da paridade com dólar, né, com preço internacional. Isso altera radicalmente o jogo, porque quem passa a ser protagonista da lógica dos preços são os acionistas da empresa, né, e não mais o governo federal, né, e ao mesmo tempo isso gera um aumento, né, avassalador do preço do petróleo, que chega a quase o triplo, né, do que ele era no governo Dilma. E aí a gente tem que pensar nisso, né? Isso é bom, isso é ruim? Evidentemente que é ruim para a maioria das pessoas, né? Porque as pessoas no Brasil consomem, né, a renda média no Brasil é de R$3.000, né? A maioria esmagadora da população brasileira não tem ações em bolsa, né? Então, e a maioria da população brasileira pagou esse valor altíssimo dos combustíveis, ou pela via direta nos postos de gasolina, ou pagando caro nos alimentos no mercado para poder compensar esse valor nos caminhões. Então existe essa mudança do subsídio para o PPI. E aí entra a história, né? Sempre que um governo de esquerda, no caso o PT no Brasil, que foi o partido de esquerda que chegou ao poder, entra com a discussão do subsídio, os bolsominions e Bolsonaro e a direita neoliberal começam a taxar isso de comunismo. Que isso seria, né, atacar o princípio da liberdade, de mercado, etc. e tal. Uma balela completa. Por quê? Os Estados Unidos fazem subsídio para a sua agricultura. Querem alguns dados aqui? Então, os subsídios para a agricultura, que reduzem a importação, portanto, né, permitem que a economia local funcione melhor, protege a produção local e o emprego local também, né? E esses subsídios eles triplicaram de 1995 para 2001. Então eles eram os subsídios dos Estados Unidos eram de 7,7 bilhões de dólares em 95, passaram para 21 bilhões de dólares em 2001. Por que eu estou citando 95 e 2001, se são, né, duas datas muito distantes da gente aqui? Porque nesse exato momento, Fernando Henrique Cardoso governava o país com uma agenda neoliberal, vendendo essa ideia de que subsídio, não, isso aí não pode, né? Temos que ter aqui, né, liberdade de mercado, etc. e tal. E os Estados Unidos lá, que estão borrando para isso, né,
triplicaram a quantidade de subsídio na agricultura para proteger a sua economia local. Então vocês querem um outro dado para poder a gente trazer para nós aqui, porque alguém pode chegar e dizer, não, mas agora diminuiu. Não diminuiu não, pelo contrário, aumentou e muito. Desses 21 bilhões de dólares dos Estados Unidos em 2001, 3 bilhões iam para a agricultura. Hoje, ou melhor, em 2020, agora com o Trump, nada menos que 60 bilhões de dólares iam só para a agricultura de subsídios governamentais. Trump, direita conservadora, né? Bem próximo do que é o Bolsonaro do ponto de vista dos costumes, né? Só que aí entra a história. Por que o americano não chama o Trump de comunista quando ele bota 60 bilhões de dólares de subsídio na agricultura? Porque o americano não é trouxa, como são trouxas os neoliberais brasileiros, né? Eles sabem que essa política é importante porque protege a economia local, porque gera emprego para o americano e não para o cara da Índia, ou para o cara da China, ou para o cara do Brasil. Ao mesmo tempo em que eles, que são malandros e em alguns casos pilantras, porque armam golpes e tudo mais, vendem aqui pela via desses ingênuos ou desses pilantras, tipo Rodrigo Constantino, Augusto Nunes e outros retardados aí, que essa política é boa, né, para a economia brasileira. E a gente fica adotando aqui uma política que eles mesmos não adotam lá, né? Eles, vou repetir, em 2020 o governo dos Estados Unidos botou 60 bilhões de dólares de dinheiro público como subsídio para proteger a agricultura local. Porque se não fizer isso, acontece o que aconteceu aqui no Brasil com o PPI, né? Dispara o preço dos alimentos, dispara o preço, né, da distribuição, e muitas vezes acontece até desabastecimento, as pessoas ficam, ou minimamente abre espaço para concorrentes externos, e tudo que eles podem fazer para poder proteger a economia local, eles fazem através de um mecanismo, que é o mecanismo do dinheiro público, que eles vilanizam nos países do terceiro mundo, ou nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. A partir de que mecanismo? A partir do discurso, a partir da direita brasileira, né, que, como se vê, é radicalmente diferente na economia da direita americana, né? Ainda que o Bolsonaro seja, né, um sujeito, né, um estúpido do ponto de vista cultural, como é o Trump, né, na economia eles divergem radicalmente. O Trump embargou a venda da Qualcomm para os chineses, porque ele viu que ali existia um problema de proteção de quê? Do comércio local e, ao mesmo tempo, da segurança nacional. O Bolsonaro faz o contrário, que ele privatiza a Eletrobras, privatiza... O Paulo Guedes deu entrevista dizendo que tinha que privatizar até os Correios. Aliás, desculpa, até a praia, né? Até a praia tinha que privatizar na cabeça do Paulo Guedes, né? O americano, de repente, ele privatiza a praia, mas é a praia dos outros, ele não privatiza a dele, né? Enfim, então, e aí entra e a gente vai chegar, porque existe uma questão aqui também ligada às empresas públicas e privadas de petróleo, e a gente vai chegar lá também, no final do vídeo a gente vai falar sobre isso, tá? Então, continuando aqui, pessoal, vamos ver agora, então, a variação de preços da gasolina, por exemplo, que é o principal combustível aí, do governo Lula para o governo Bolsonaro. Em janeiro de 2003, quando o Lula assume, a gasolina está em R$ 2,16. Em dezembro daquele mesmo ano, ela cai para R$ 1,99. Tá? E a gente tem aí o encaminhamento e tal, ele passa lá os 8 anos de governo dele. Em dezembro de... Olha só, estava R$ 2,16 quando ele entrou. Em dezembro de 2010, quando ele entrega para Dilma, está R$ 2,59, uma variação ali de 40 centavos. Né? Ou seja, praticamente não houve nenhum tipo de modificação de preço durante o governo Lula, por conta do subsídio. Né? Em dezembro de 2011, a Dilma termina o primeiro ano em R$ 2,75, um aumento ali de 15 centavos. Né? E ela continua e tal... E ela termina o primeiro mandato dela, dezembro de 2014, a gasolina a R$ 3,03, ou seja, 25 centavos a mais do que ela pegou 4 anos antes. Praticamente nada também de variação. Né? E aí, em setembro de 2015,
esse valor chega a 3,27, também uma variação pequena ali, né? Mas já havia várias reclamações, né? As pessoas começaram a reclamar que estava 3,27, quase chegando a 3,50, um absurdo, fora Dilma e etc e tal, né? Tem vários vídeos no YouTube mostrando isso, né? As pessoas indo para posto de gasolina gritar, de fazer escândalo, dizendo que era um absurdo. Por quê? Ficaram acostumadas com o preço ali variando de 2 a 2,50, 2 a 2,70 e tal. De repente passou de 3, as pessoas se incomodaram, né? E aí, em maio de 2016, esse valor volta para 2,50, dá uma variada ali, né? Mas ele chega, a Dilma cai em agosto de 2016. O impeachment acontece, ela cai, um golpe, né, em 2016, em agosto. E em dezembro de 2000, e aí, em outubro de 2016, o Temer institui o PPI, ou seja, muda a política do petróleo, do subsídio para o PPI. E aí o preço começa a disparar, começa a aumentar, né? Em dezembro de 2016 ele chega a 3,75, já com PPI. Em dezembro de 2017 ele atinge R$ 4,09. Em dezembro de 2018, que é o último mês do governo Temer, ele está em 5,25, aumentou R$ 1,50 quase, R$ 1,20, né? R$ 1,20. E em julho de 2019, já com o governo Bolsonaro, ele atinge R$ 6,07 a gasolina. Em agosto de 2020, varia para baixo, R$ 5,66. Em dezembro de 2001, atinge R$ 6,89, tá? E em junho de 2022, ele atinge o recorde, né, de R$ 9,00, R$ 8,99, né? Com o governo Bolsonaro, uma gasolina que as pessoas estavam reclamando em 2015 que estava R$ 3,20, fazendo escândalo nos postos de gasolina, pedindo fora PT, né, por R$ 3,20 o litro de gasolina. Em junho de 2022, atinge R$ 8,99 com o PPI. E aí o Bolsonaro, o que o Bolsonaro faz, né? Porque ele queria ganhar a eleição. Ele cria uma gambiarra fiscal para poder retirar o ICMS, que prejudica os estados e municípios, mas ele queria ganhar a qualquer custo, e aí o preço cai para R$ 4,96, mas cai de maneira artificial, né? Porque não foi uma medida baseada num projeto, foi uma gambiarra, foi uma coisa que ele fez ali, né? E outra, ele estava há meses pedindo para o Paulo Guedes fazer o subsídio, porque ele sabia que o preço da gasolina afeta a mentalidade das pessoas no sentido de escolher o candidato, né? E o Paulo Guedes se negava, né, categoricamente, porque o Paulo Guedes, diferentemente do Bolsonaro, o Paulo Guedes o Bolsonaro é um aventureiro, um retardado, né? O Paulo Guedes, apesar de ser burro, não é retardado, né? Ele é burro, ele só é burro, ele acredita num projeto de país ali completamente capenga, sem nenhum tipo de, né, que só gera problema para o país, né? Porque o interesse dele é fazer valer os interesses dos acionistas, das empresas, do mercado financeiro, dos rentistas, né? Então essa é a diferença. Aí o Paulo Guedes se negou até o último momento. Quando de repente o Bolsonaro chegou para ele e falou, ó, se não fizer isso a gente vai perder a eleição, tá vendo aqui e tal, as pesquisas. E aí o Paulo Guedes cedeu nos últimos 2, 3 meses ali, a gasolina baixou, mas de maneira artificial, tá? Enfim, é importante ponderar isso para continuar aqui fazendo essa distinção, tá? Hoje, vamos lá, 92% do petróleo refinado no Brasil é extraído do próprio Brasil, porque o governo Temer e o governo Bolsonaro venderam algumas refinarias importantes e, pior, venderam as distribuidoras, né? A BR Distribuidora, enfim, e isso afeta o preço final da gasolina. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, não, porque, né, o problema é uma coisa interessante de ponderar aqui, porque quando a pessoa diz, não, a gasolina aumentou, o governo Lula aumentou a gasolina, não foi o governo Lula que aumentou a gasolina, quem aumentou a gasolina foi o mercado, porque o preço hoje está baseado na paridade internacional do mercado. Quem aumenta o preço da gasolina no Brasil não é o governo Lula hoje, é o mercado. E também não era o governo Bolsonaro, era o mercado, só que o governo Bolsonaro podia modificar isso, não modificou. O governo Temer também não aumentava a gasolina, só que foi ele que criou essa vinculação com o mercado. Então os culpados do preço estar alto no Brasil são o governo Temer e o governo Bolsonaro. Simples assim, né?
E aí, enfim, tudo isso por conta das privatizações das distribuidoras e tudo mais, e também do PPI. E aí, o que é o PPI? Rapidamente, né? O PPI é o preço de paridade de importação e ele vincula o preço dos derivados de petróleo nas refinarias ao comportamento do preço do produto em dólar no mercado internacional, né? E aí você, de classe média, ou classe média alta, ou enfim, você que recebe seu salário em real, você paga a sua gasolina em dólar. O sujeito milionário, que são, né, você vai entrevistar 90% dos milionários no Brasil, são de direita. Por quê? Porque esse tipo de gasto para eles e nada é a mesma coisa, não interfere na vida deles. Né? Então, para eles, eles não estão nem aí para isso. Não importa, porque eu vou ter dinheiro para comprar mesmo, não interessa. Né? Agora, você que ganha 4 mil, 5 mil reais, 3 mil, 2 mil, né? Você vai botar gasolina no seu carro, você vai pagar mais caro, isso vai afetar o seu rendimento mensal. Você vai comprar uma comida no mercado, isso aumenta ali, né? No final das contas você gastou 50 reais a mais em cada compra por conta do preço da gasolina, por conta do preço do diesel. E tudo isso tem que ser levado em conta, né? Enfim, e aí existe uma outra questão também que eu fiquei sabendo essa semana, que é muito bizarra, porque o governo Temer não apenas criou o PPI, né, que dolarizou a venda de petróleo no Brasil, e ao mesmo tempo gerou um encarecimento violento da economia interna, ele criou também um negócio chamado Lei de Responsabilidade das Estatais. Tá? O que é isso? Em outras palavras, ela proíbe nomeação de partidos, tem duas consequências aqui graves, né? Ela proíbe nomeação de partidos, né? Ou seja, um político de partido não pode ser presidente da Petrobras, não pode ser dirigente. Isso a partir da ideia falsa de que existe, né, uma categoria de técnicos que são apolíticos, que não, né, isso não faz o menor sentido. Né? Eu já fiz vídeo aqui sobre isso, inclusive comentando uma fala do juiz Moro, né, uma conversinha fiada de que não, o técnico começou a falar em técnico, esse cara aqui é técnico, ele é do mercado, ele não é político. Desconfia porque tem lado. Né? Ele é ideológico, o Paulo Guedes é tão ideológico quanto... sei lá, o Stalin, entendeu? É tão ideológico quanto o Stalin. A diferença é que a ideologia é uma de um lado e outra do outro. Então, enfim, essa lei de responsabilidade das estatais, criada pelo governo Temer, ela gera esse problema, quer dizer, um partido de esquerda. Tudo isso eles fizeram para engessar qualquer tipo de tentativa da esquerda brasileira de construir uma gestão soberana do petróleo no Brasil, tá? E aí tem um outro detalhe, olha só, pior, né? Não é só isso, é pior do que isso. Os conselheiros da Petrobras podem ser questionados legalmente pelos acionistas minoritários sobre ações que prejudiquem as contas da estatal. O próprio Estatuto da Petrobras determina a compensação pela União caso a estatal seja instada a cumprir seu interesse público. Ou seja, né, quer dizer, se o governo pratica ações que prejudiquem as contas da estatal, os conselheiros são questionados legalmente pelos acionistas minoritários. Em outras palavras, mudou o PPI, né, tem que pagar, tem que ressarcir os acionistas minoritários. Agora eu vou contar um segredinho para vocês. 46% dos acionistas, do capital da Petrobras, está na mão de estrangeiros. Né? É uma gente que mora lá fora, que não paga gasolina aqui dentro, que não compra comida aqui dentro, entendeu? Que está metendo a mão no dinheiro. E aí outro segredinho? Saiu na mídia ontem. Né? A Petrobras ontem foi eleita a segunda maior empresa do mundo em pagamento de dividendos para os acionistas do mundo inteiro. Né? E aí tem gente que comemora isso aqui, né? Os bolsominions comemoram como se fosse uma conquista do governo Bolsonaro. Estão tomando na tarraqueta e comemorando, né? Sabe? Porque esse dinheiro está indo para pessoas privadas e às custas dessa gente que está comemorando, né? Porque essas pessoas tiveram esse lucro exorbitante por conta da gasolina, R$ 7, R$ 8, né? E um preço de paridade internacional que não faz sentido aqui no Brasil, né? Enfim, então são essas três coisas, né? E aí, para finalizar o vídeo, a gente fala aqui como é no mundo, tá? Porque fica parecendo, não, mas né, o mercado funciona melhor,
vamos entender o seguinte, das 10 maiores empresas de petróleo do mundo, 8 são estatais, China, Arábia Saudita, Rússia, e 2 são, aspas, privadas, tá? Que são a ExxonMobil dos Estados Unidos e a PB da Inglaterra, só que elas estão conectadas com o Estado a partir de interesses ali que são interesses de governos, interesses nacionais. Por exemplo, existe uma Golden Share, né, na PB da Inglaterra, ou seja, o governo pode interferir se tiver, né, se a política do tal mercado afetar os interesses internos deles lá, né? Mas a gente não pode fazer isso aqui porque é comunismo, entendeu? Quer dizer, só estúpido ou escroto para poder acreditar num negócio desse, né? Enfim, então das 10 maiores, 8 são estatais, né? Porque é um mercado estratégico de fato, né? E essa gente não joga para perder. Você acha que o chinês vai botar, né, vai abrir para o mercado? Né? Vamos abrir aqui, ó. Vamos chamar um Rodrigo Constantino para falar aqui, né, que a China, né, precisa abrir o mercado. Ó, mas lá ele mora num país que eles dão um subsídio, mas diz para ele não dizer não, entendeu? Né? Ou ele nem sabe disso, né? Enfim. E aí é isso, né? Então, as 10 maiores reservas são de estatais, tá? As 10 maiores reservas de gás são estatais também. 8 das 10 maiores produtoras de petróleo são estatais. E 6 das maiores produtoras de gás são estatais. Isso, as outras 4, as outras 2 ali, enfim, estão subditas a interesses nacionais. Essa gente não joga para perder. Entende? Então o brasileiro tem que parar com essa, né, com essa ingenuidade de acreditar nessa conversinha fiada neoliberal, de que não, né, a gente tem que abrir para o mercado aqui, porque senão é comunismo. Né? O Trump é bem comunista, o Trump, né? Não é otário, ele é bem comunista. Né? Diz o seguinte, ó, vou dar 60 bilhões de dólares aqui para a agricultura, para proteger o mercado interno. Que agricultura de Brasil, de Índia, de porra nenhuma. Né? É aqui, ó, é os Estados Unidos, é meu país aqui, entendeu? Ó, Trump, mas a gente diz lá para eles no Brasil, que a gente diz lá que subsídio a comunismo, eles acreditam. Ah, acreditam? Então manda ver, diz aí. Que a gente aí lucra com isso, entendeu? Então quer dizer, deixa de ser trouxa, bolsominion, né? Deixa de ser trouxa, vamos aprender como é que funciona. E para finalizar, tem as vantagens, né? As vantagens de adotar o subsídio e não o PPI, tá? Tentar modificar essa política do PPI, que é difícil agora de fazer, né? Porque, como vocês viram aqui, com esses dados que eu estou passando, né? A direita engessou, né, a legislação brasileira para poder prejudicar, mesmo para atrapalhar, né, qualquer tipo de modificação para uma lógica soberana. E, enfim, mas as vantagens são as seguintes, né? Quando você tem, né, a política estratégica do petróleo baseada no interesse nacional, a indústria local ganha, né? O emprego cresce no país, a tecnologia melhora, porque quando vende para o estrangeiro, eles fazem a tecnologia aqui e levam para lá, eles não trocam isso aqui, né? Não é à toa que a gente aqui continua preso aos commodities, eles estão lá, né, já há anos-luz de distância. Garantia de abastecimento local, não tem risco de desabastecer, porque está tudo produzido aqui. Né? Diminuição do preço, fica evidente comparando o PT com o Bolsonaro. Né? Superávit na balança comercial, porque esse dinheiro também não vai lá para fora, ele fica aqui dentro. Né? E a criação de fundos soberanos. Tá? Tudo isso fruto da modificação do subsídio, né, do PPI para o subsídio. Então a gente torce aí que o Lula, o Haddad consigam modificar essa política para o PPI. É difícil porque, como eu falei, o Temer criou uma lei aí impedindo isso. Então, para alterar, vai ter que depender do Congresso. Vai ter que fazer alguma coisa aí conectada com o Congresso para poder modificar essa lei, alterar e eliminar o PPI. Porque é o PPI que está gerando esse preço altíssimo para a gasolina, para o combustível na base aqui para o Brasil, e ao mesmo tempo dividendos recorde para acionistas que metade deles não mora nem aqui. Né? Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco aí a questão do petróleo, e a gente vai continuar estudando aqui e tentar, né, trocar essas ideias com vocês nos próximos vídeos do canal, beleza? Grande abraço aí e fui!